Muito bem, se você de repente acessou aí o link da ministração de hoje, do culto de hoje, já deve ter observado o tema da ministração de hoje, que é as duas heranças. As duas heranças. E eu percebo o seguinte, fala-se muito, né, em herança e tudo mais, e uma das questões eu vejo assim, mal interpretadas, eu creio, que nos dias de hoje, por vários movimentos, igrejas, eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui, pega a parte da iluminação. Então, eu vejo assim, a parte bastante, como é que eu posso dizer, confundida por muitas vezes, o que Deus tem destinado para nós. Qual foi a conquista de Jesus na cruz? O que Jesus realmente conquistou na cruz por nós? A salvação em primeiro lugar, certo? Mas existe uma certa confusão de o que nós temos direito como cristãos. Existem várias coisas, eu só vou apontar algumas nessa noite, mas o básico que eu entendo que precisa ser entendido. Existem dois tipos de heranças diferentes. Como assim, pastor, dois tipos de heranças diferentes? Se é só um corpo, se é só um batismo, se é só um povo, né? A questão de dois tipos de heranças diferentes tem a ver com o que nós temos para nós hoje aqui na terra e o que é para mais tarde. Então, qual é o benefício da cruz de Cristo nos nossos dias de hoje e quais são os benefícios que Jesus conquistou, inclusive na cruz, mas que não é para nós hoje aqui na terra, mas é para depois. O que eu devo esperar agora e o que é para depois? Porque eu vejo há muitos movimentos prometendo coisas que eu vejo que a cruz de Cristo, ou Jesus mesmo, não promete para nós. Talvez até sejam benefícios que a gente vai ter acesso algum dia no futuro ou até na eternidade, mas existem algumas coisas as quais Jesus nos proveu hoje aqui na terra, sim. Então, como nós vamos distinguir uma herança da outra? Que herança é para agora ou que herança é para depois? Como entendemos isso? Eu vejo um grande item que pode talvez ter problematizado essa situação toda, é o Antigo Testamento. A má interpretação do Antigo Testamento, ela traz uma herança que ela foi para o passado, então na verdade são quase que três heranças, né? Aquela que era do passado, certo? Do Antigo Testamento, a herança para o Novo Testamento, a herança para a eternidade. Porque as bênçãos do Antigo Testamento, elas eram muito visíveis, visuais, materiais, por que não dizer materiais mesmo. As bênçãos no Novo Testamento, elas são um tanto quanto diferentes. E agora as bênçãos que nós vamos ter acesso na eternidade ainda são mais diferentes ainda. Qual é a herança? O que eu posso esperar para os meus dias de hoje? Eu vejo as promessas do Antigo Testamento, elas giravam em torno da herança. A primeira herança no Antigo Testamento, ela girava em torno do quê? De uma terra, uma nação, povo no caso, né? E um governante, um Messias, um ungido, um líder. Basicamente são essas promessas que nós temos no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos outras promessas. As promessas para o Novo Testamento, o que é? Qual é a herança do cristão? Em primeiro lugar, o céu, né? Que se para o Antigo Testamento era uma terra, para nós a terra prometida é o céu. Segundo item, que é uma nação no Antigo Testamento, para nós hoje o que é? É fazer parte de um povo, também, a igreja. E o terceiro item, que eles esperavam ansiosamente, este governante, este líder, este ungido de Deus, nós esperamos também. O que a gente espera? A volta de Jesus. Essa é uma herança somente para aqueles que creem,
Amados, vejam bem, essas três características do Antigo Testamento era para o povo judeu, que seguia os mandamentos de Deus. Hoje em dia, estes mandamentos que eu descrevi aqui, o céu, a igreja e a volta de Jesus, é para os que creem, que fazem parte deste povo, que é a igreja, resgatada pelo sangue de Jesus. Então, nós temos esperança a um céu, nós fazemos parte de um corpo, de um povo, e nós cremos na esperança da volta de Jesus aqui na terra. Então, agora, mesmo assim, a gente pode ainda olhar para o sacrifício de Jesus e entender algumas bênçãos, algumas heranças que Jesus Cristo conquistou para nós no Novo Testamento, nos dias atuais, nos nossos dias de hoje. Eu gostaria de fazer uma rápida explanação sobre quais são essas características que nós podemos esperar para nós hoje, que Jesus Cristo conquistou para nós, os que creem nele, e quais características nós não precisamos esperar para os nossos dias, que isso não vai acontecer. Para começar, eu não sei se é uma boa ou uma má notícia, eu não quero já logo decepcionar você, mas eu acho que eu vou ter que começar com esse item, porque ele me é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de falar para você, você não precisa esperar por ruas de ouro aqui na terra. Desculpa decepcionar você. Se você estava com muita esperança de poder caminhar por ruas de ouro aqui na terra, isso aqui eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas, desculpa, já estou adiantando a segunda parte da pregação, né? Deixa eu fazer primeiro a primeira parte. Mas, ruas de ouro não é para a terra, tá, amado? Enfim, começando então, a primeira das grandes promessas, eu estava ministrando esses dias atrás, numa das ministrações aqui da igreja, e eu falei sobre, eu só dei um briefing muito rápido dessas duas heranças e tudo mais, e eu falei sobre algumas características das heranças, da herança de Deus para nós aqui na terra. Eu falei que era esperança, falei que não, era paz, amor, acho que esperança, alguma coisa assim. E hoje eu só vou aprofundar essa ministração, essa ideia, eu joguei ela no meio de uma ministração e eu pensei isso é importante para desenvolver numa ministração somente este tema, né? Então por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Então, primeira questão, eu creio que muito pertinente, muito importante, que é uma promessa de Jesus, e eu acho que uma das... Bom, as promessas de Jesus, todas elas são maravilhosas, mas uma que me chama muito a atenção, principalmente nos nossos dias de hoje, é aquela que você já deve conhecer de cor e salteado, Mateus capítulo 11, versículo de número 28 em diante. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente neste texto nós já encontramos alguns itens que Jesus tem a promessa para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então ele está falando de uma herança para nós aqui na terra. Porque ele diz, olha, quem está cansado vem, espera agora até no céu, porque lá no céu, ali vocês vão receber o alívio dos fardos. Não, ele diz, vinde a mim, porque o meu fardo, aquilo que eu vou colocar sobre vocês é leve e suave. Muito bem, mas antes disso a gente tem que se perguntar, por que uma pessoa viria pesarosa? Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sobrecarregado? Mas poxa, por que sobrecarregado? O que sobrecarrega alguém? Quais são as questões que podem trazer pena, ser penosa, pesar sobre a vida de alguém? Pensando um pouco sobre isso, eu já logo me remeti, né, àquilo que a palavra de Deus, ela diz que nós servimos naquilo que nós nos submetemos, ou aquilo que nós obedecemos, e muitas vezes se nós obedecemos ao pecado, nós nos tornamos escravos do pecado, ou significa que o jugo do pecado está sobre nós. E o que é o jugo do pecado? São as consequências às quais o pecado
provoca na nossa vida. A primeira coisa, se a gente for olhar lá com Adão e Eva, a partir do momento que eles pecaram, a primeira coisa que veio sobre eles é vergonha e culpa. Vergonha e culpa. Amado, eu creio que não existe peso mais pesado que se possa carregar, a não ser o peso físico, um peso na alma. O peso na alma, ele pode nos levar a doenças psicossomáticas, a falta de paz, a falta de alegria, ela pode tornar uma vida amargurada, uma vida amargosa e que pode contaminar o próprio meio e a pessoa acaba contaminando os outros ao seu redor. Então existe um peso muito pesado a partir do momento que nós nos envolvemos no pecado e o pecado começa a não somente se envolver conosco, mas nos subjugar. E nós nos tornamos escravos do pecado. E automaticamente, escravos do pecado, nós nos tornamos escravos do mundo espiritual. Nós damos legalidade a demônios a estarem oprimindo. São seres espirituais que agem através do pecado. E a porta que abre a legalidade sobre as nossas vidas é o pecado. Quanto mais nós nos envolvemos e nos enrolamos no pecado, mais opressão, mais pesar nós temos, nós sentimos, e culpa. Então, a partir daquele momento que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. Então, o que acontece? Primeira coisa, aliviar do quê? Jesus está falando do quê aqui? Jesus está prometendo alívio, está falando do quê? De culpa, de pecado e de culpa. Então, amados, a primeira grande promessa, a primeira grande herança que nós temos com Jesus Cristo é esta. Porque sobrecarregar não é só carregar, é sobrecarregar. O que é uma sobrecarga? Uma carga é algo que você pode carregar, certo? Eu estou carregando o microfone, por exemplo. Ele não me é uma sobrecarga, porque eu sou muito mais forte. Lógico, eu poderia estar carregando muito mais, mas o microfone é uma carga. Então, o carregar algo não é pesaroso, não é pesado. Nós fomos feitos para carregar coisas. Agora, uma sobrecarga é algo que é muito mais pesado do que se pode carregar. E é isso que traz o pesar, é isso que traz a amargura, é isso que traz o cansaço. E Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, a partir do momento que nós temos paz com Deus, perdão dos pecados nos traz paz com Deus, este peso do jugo, ele fala aqui: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Almas. Amados, a promessa do Antigo Testamento para o povo de Israel que estava escravo no Egito era uma terra deles. Vocês vão ter uma possessão, Canaã, a terra prometida. Essa terra é de vocês, eu vou dar ela para vocês. Então, para eles era físico. Vocês estão trabalhando de escravos em um país que não é de vocês. Um povo está sobrecarregando vocês com cargas pesadíssimas de fazer tijolos e um monte de coisas, trabalhando para eles, que não é, o trabalho não é de vocês, a terra não é de vocês, vocês vivem para eles. Vocês querem viver para vocês mesmos? Vocês querem ter a possessão de vocês? Vocês querem ter a casa de vocês? Vocês querem plantar o alimento de vocês? Trabalhar para vocês mesmos? Vocês não precisam ficar trabalhando para os outros. Trabalhe para o que é seu. E então Deus o tirou daquela sobrecarga e os levou para a terra de Canaã. Então a bênção no Antigo Testamento, porque é como se fosse um primário, uma pré-escola. O Antigo Testamento é pré-escola para aquilo que Deus queria revelar e ensinar no Novo Testamento. Então, para que a humanidade entendesse que Deus é um Deus que tem grandes propósitos de bênção para o seu povo, para aqueles que o seguem e o obedecem,
No Antigo Testamento era visível, era material, porque era deste jeito que as pessoas entendiam. A grande promessa agora no Novo Testamento, Jesus fala: descanso para as vossas almas. Não é mais descanso de um trabalho escravo, para uma terra que é de vocês. Ele diz aqui: agora vocês vão conquistar agora algo diferente, descanso para as almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo é um fardo, isso aqui é um fardo, o microfone é um fardo, enfim. Eu posso levar outras coisas que são fardos, mas que não sobrecarregam, eles apenas carregam, eu posso carregar isso, não tem problema. A questão então, aquilo que no Antigo Testamento é muito visível e material, no Novo Testamento é espiritual. Então aquilo que Jesus está prometendo aqui é um descanso para as almas. Então a promessa não é algo físico, mas é algo lá dentro, é no coração, é por dentro. Então grande parte das promessas no Novo Testamento, elas não são visíveis. Elas trabalham no mundo espiritual, trabalham no mundo emocional, no caráter. Fala-se muito de caráter. Não faça isso, faça aquele outro, não seja mentiroso, não seja maldizente, não cobice. Isso tudo também é do Antigo Testamento, ok, mas reinterpretado Jesus vai aprofundando isso lá em Mateus capítulo 5 a 7, certo? Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Então ele reinterpreta a lei de uma forma mais profunda. Então a primeira questão que a gente vê aqui é alívio e descanso. É aquilo que Jesus promete neste texto. Se a gente for olhar para João capítulo 14, versículo 27, João 14, 27, Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Outra característica, outra bênção que Jesus diz: ei, falando para os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar algo para vocês, eu não quero que vocês fiquem atemorizados, angustiados, eu não quero que vocês tenham medo, eu vou deixar a minha paz. Então uma outra grande característica, uma bênção, uma herança que você pode ter acesso agora, imediatamente, não precisa esperar nada, é paz. Amado, o que o mundo faria para alcançar a paz? E a paz é que Jesus diz: não a dou como o mundo a dá. É shalom, é paz com Deus. Não é apenas uma paz de não briga. É uma paz profunda, que sara a alma, que cura a alma. Então, descanso. E aqui ele diz paz. Não se atemorize, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Temor. Não tenha mais medo. Se você tiver a minha paz, você pode andar sem medo. Características então: descanso, alívio, paz. Tudo isso por enquanto é muito emocional, não existe nada, né? Se a gente for verificar em Mateus 9, 6, eu já mencionei isso antes, só vou colocar uma base bíblica para isso, né? Mateus capítulo 9, versículo 6, Jesus Cristo, não, esse aqui é o testemunho de João, acho que é o testemunho de João que vou ler agora, é o testemunho de João a respeito de Jesus, deixa eu ver, não, essa palavra de Jesus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Aqui é a questão de perdão de pecados, né? Eu falei para vocês, perdão de pecados. Antes da cura física aqui, Jesus libera perdão. E aquilo que eu falei para vocês, o perdão de pecados, ele é a porta de acesso a uma herança que nos traz paz, bondade, ela nos traz descanso, aquilo que eu falei para vocês, alívio. O fardo do pecado já não está mais sobre a pessoa. A culpa não está mais sobre a pessoa. Por quê? Por que a pessoa que se envolve com pecado vive com medo?
aquela coisa, o pecado puxa outro pecado. E puxa outro pecado. E uma mentira, você vai ter que inventar uma segunda mentira. Uma dívida, para pagar essa dívida, você vai ter que fazer outras duas para pagar aquela uma. E aí, para pagar aquelas duas, você vai ter que fazer uma terceira para tentar pagar. E dali a pouco a pessoa está tão enrolada que está estressada, angustiada, e não sabe mais para onde correr. E aí que existe o pesar, o peso da falta de controle, o peso da falta de controle na boca, na língua, de mentiras, ou a opressão que se sofre a partir do momento de um adultério, de você tentar esconder isso das pessoas, ou do cônjuge, ou quanto mais a pessoa se envolve no pecado, tanto mais oprimida ela se torna, porque é uma escravidão, você precisa tapar uma coisa com a outra e não tem mais para onde correr. E a pessoa vai se envolvendo a tal ponto que ela adoece. Isso é o pecado. E quando Jesus vem com o perdão e diz: os teus pecados te são perdoados, naquele momento é rompido toda a legalidade do inimigo, de opressão. E essa pessoa pode, naquele momento em diante, viver uma vida nova. E aí que está a grande diferença. Viver uma vida nova. Não repetindo os mesmos erros, porque senão ela acaba se tornando escrava de novo. Por quê? O povo de Israel saiu do Egito, entrou na terra de Canaã, e Deus diz: conquistem essa terra totalmente. Tirem toda a outra humanidade que está nessa terra, vocês tirem todas as outras pessoas. Todas. Não façam aliança com essas pessoas. E o que acontece? O povo não tirou todas as pessoas. O povo desobedeceu a Deus, não observou a lei. E de repente elas se tornaram escravas dentro da própria nação. Anos atrás, eu sei que anos atrás eu falei aqui de púlpito, que o inimigo não quer tirar a pessoa da igreja. Claro, se ele puder tirar da igreja para fazer ela se desviar no mundo, beleza. Mas se ela conseguir matar a pessoa dentro da igreja e deixá-la dentro da igreja morta, ele vai fazer isso. Mas eu temo que muitas pessoas têm morrido. Eu creio que muitas pessoas têm morrido nestes dias, podendo ter acesso ao alimento, mas infelizmente não usufruem do alimento. E permitem que o pecado as envolva. Amado, eu quero te dizer, hoje à noite é noite de arrependimento. Hoje à noite é noite de arrependimento, de quebrantamento. Volta para a casa do Pai. E a casa do Pai não é aqui. Não é a igreja, não é o templo. A casa do Pai você sabe onde é que é. A casa do Pai é onde você dobra o joelho e busca a face do Pai. Ali Ele está. Você não precisa voltar para a igreja física para você voltar para a igreja espiritual. Você precisa voltar para a igreja espiritual. Isso você faz com quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados. Isso tem a ver com caráter. Isso tem a ver com arrependimento. Não tem a ver com endereço. Isso tem a ver com quebrantamento. E você sabe o que é isso. Porque Deus já tem falado contigo e você está se enrolando, você está demorando. Não sei para quem que está servindo essa palavra, mas eu sei que Deus está tocando neste momento alguém. Alguém que está moroso, alguém que está vagaroso, alguém que está enamorado com o pecado. E Deus vigia pela santidade dele. Continuando. Deus entrou, Israel entrou na terra prometida e se tornou escrava dentro da própria terra. Por desobediência. Não adianta você um dia entregar a sua vida para Jesus, você se deixar batizar, entrar dentro da igreja e continuar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer a Jesus, senão você vai se tornar um escravo do pecado dentro da casa de Deus. A questão é séria, amados. Não brinque com o pecado, porque o diabo não brinca de ser mau. O diabo não está de brincadeira. Nós talvez flertamos com o pecado, o diabo não flerta. Ele é um bom negociante, ele nunca vai fazer um negócio para perder, só para ganhar. Se você está querendo negociar com o diabo, está escolhendo a pessoa errada para negociar. Continuando.
No Antigo Testamento as bênçãos elas são muito físicas, no Novo Testamento espirituais. Perdão de pecados, abre o jugo, desmiuça a opressão maligna e nos liberta e nos traz para um momento de bênção e de libertação. Libertação, João 8,36, é um texto maravilhoso. João 8,36. João 8,36 diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Ele fala aqui de escravidão, né? O escravo não permanece para sempre na casa do seu filho, mas o filho aí permanece para sempre, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui Jesus está falando para o povo judeu que estava seguindo Jesus. Tinha gente que já estava seguindo Jesus. Jesus diz: ei, se vocês permanecerem na verdade, a minha verdade os libertará. Eles falam: mas a gente nem é escravo de ninguém. Ele falou: não, vocês são escravos do pecado. Se vocês pecarem, vocês se tornam escravos do pecado. E Jesus diz: ei, vocês acham que vocês estão livres? Não, mas nós temos por pai Abraão. Não, mas eu fui batizado, eu dou meu dízimo. Jesus diz: ei, você pratica o pecado? Então, o teu Senhor é o pecado. E quem é o dono do pecado? É o diabo. Vocês fazem aquilo que o pai de vocês manda vocês fazer. Vocês estão presos ao pecado. Essa é a verdade. Mas a notícia boa é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não está brincando. Se o diabo não está brincando, Jesus realmente não está brincando. Libertação, herança de libertação. Jesus te libertou do pecado. Jesus te libertou. Não se ponha de novo debaixo do jugo do inimigo, da sobrecarga do inimigo. Promessas, mais promessas, perdão, libertação, alívio, descanso, paz, que mais? Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, 22, diz o seguinte: disse Jesus a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pelas vossas vidas sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas a vida, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E por aí vai. Então, não andar apreensivo, não andar ansioso. Cuidado, deixar Deus te cuidar. Deixa Deus te cuidar. Se você confessou o teu pecado, se você entregou a sua vida para Jesus, você não é mais seu, você é dele. E ele vai cuidar do que é seu. Deus cuida do que é seu. Aprender a depender de Deus. Deixa Deus cuidar. Confie nele. Ele é maravilhoso, é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Outra questão que nos é concedida, João 16, 27. João, a gente vai para cá, vai para lá, né? Então, João 16, 27. Diz o seguinte: não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus. Aqui ele vai estar falando sobre quem guarda as minhas palavras e tudo mais, mas o que eu gostaria de destacar é o quê? É o amor de Deus. Amado, você tem o perdão de pecados, você tem o amor de Deus, é uma herança aqui na terra já, amado. Não precisa esperar para chegar no céu para Deus te amar. Não precisa você, eu vou fazer isso, mas fazer aquilo outro. Claro que Deus quer que você obedeça. Mas, em primeiro lugar, você precisa aceitar o amor dele. E a partir do momento que você é impactado pelo amor dele, você vai fazer de tudo para não entristecer ele. Deixa ele, em primeiro lugar, impactar a sua alma. E você não vai ter mais desejo pelo pecado. Você vai ter aversão ao pecado. Você vai desejar não pecar mais. Claro que, eventualmente, a gente vai pecar pela nossa fraqueza, mas o teu desejo vai ser agradar aquele que te ama. Quando um marido, uma esposa ama
Ele vai tentar agradar o objeto de amor dele. Nós vamos procurar agradar aquele que nos ama. Deus te ama. Então você é objeto do amor de Deus. Então você vai o quê? Se esforçar em agradar aquele que te ama. Se ele te pede alguma coisa, você vai fazer. Por quê? Porque ele te ama e você quer retribuir esse amor. Eu não posso ficar simplesmente parado, simplesmente atônito, esperando, ai, Deus me ama, então beleza. Não, eu quero retribuir de alguma forma. O que eu posso fazer, meu pai? De repente o pai vai falar, ei, se você me ama mesmo? E você diz assim, eu te amo. Então olha para o teu irmão. Em 1 João vai falar que quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. E ele fala também de um amor prático. Não amar apenas de teoria, mas amar na prática. O que é amar na prática? Como é que eu vou demonstrar o meu amor a Deus? Ame o seu irmão. E como é que eu vou demonstrar o meu amor ao meu irmão? Em primeiro lugar, perdoando ele. Assim como você é perdoado, perdoe seu irmão. Amado, então, isso traz cura, isso traz restauração, isso tudo são heranças que você tem acesso aqui na terra. Amado, eu poderia me prolongar ainda mais, falando sobre as promessas de Jesus aqui na terra, mas eu quero prosseguir, eu quero alcançar o alvo maior nessa noite. Só para concluir essa parte aqui, duas coisas que nos dão acesso, tá? Aqui na terra, já aqui na terra. Uma coisa é o fruto do Espírito. E tudo isso que eu estou falando, na verdade, faz parte do fruto do Espírito, que é o quê? Alegria, paz, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, por aí vai. Isso tudo tem a ver com o Espírito Santo, porque Jesus disse, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito. E o meu Espírito vos guiará em toda a verdade. Enfim, tem todo um contexto que eu tinha um ponto aqui só para abordar sobre essa questão, mas eu não vou abrir essa questão, mas só quero deixar registrado aqui, que são duas coisas que você já tem acesso aqui agora, que é o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Os dons do Espírito, eles servem aqui para a terra. Os dons do Espírito não têm utilidade nenhuma lá no céu. Como assim, pastor? O dom do Espírito não tem utilidade nenhuma lá no céu? Paulo diz que não. Ele diz, tem línguas, mas essas cessarão. Tem profecia, mas vai cessar. Tem conhecimento, vai cessar. Os dons do Espírito Santo, eles vão cessar, eles são aqui para a terra. Se você não usou aqui, você não vai usar mais. Tem gente que, não, os dons é uma coisa legal. Mas eu não estou preparado para isso. Amado, quando é que você vai estar preparado? Essa pergunta, os dons do Espírito, Deus nos revestiu com o Espírito Santo e com dons para a gente usar aqui na terra, porque lá no céu não vai precisar mais. Igreja, onde é que estão os dons? Igreja, onde estão os dons que vocês receberam para serem usados aqui na igreja? Dom de revelação, dom de cura, tudo mais. O dom de cura, o que você vai fazer com cura lá no céu? Amigo, lá não vai ter doença. O dom de cura é para ser usado aqui agora. A necessidade existe agora. Dom de conhecimento, lá tudo vai ser revelado. Então aqui a gente precisa de conhecimento, de revelação, de discernimento. É preciso aqui, não lá. Então os dons do Espírito Santo, amados, duas coisas que eu quero destacar. Se você esquecer o resto de tudo, pelo menos lembra dessas duas. O fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. E isso só vai ter se você buscar. Uma coisa. O exército do Egito. Quem derrotou o exército do Egito? Quero que você me responda. O exército do Egito. Quem derrotou o exército do Egito? Israel? Não. Eles não levantaram uma espada contra o exército do Egito. Não fizeram absolutamente nada. Foi unicamente Deus fez tudo. Ele abriu o mar, o povo passou, a hora que o exército estava passando, Deus fechou o mar e acabou a batalha. Pronto. Venceram. Oh, que grande batalha foi aquela? Deus fez tudo, o povo não fez nada. Amado, assim é a salvação. A salvação é completamente gratuita. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Deus te tirou do Egito e a ação completa foi de Jesus.
Você não fez nada antes para receber isso. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem derrotou os exércitos de Canaã? Quem derrotou os exércitos de Canaã? Nas batalhas. Quantos exércitos foram? Foram vários. Quem derrotou? O povo. Claro, com a força que Deus deu e a vitória que Deus deu, mas quem teve que pegar na espada? Quem teve que batalhar? Quem teve que suar frio ali, praticamente dizendo? Quem teve que arregaçar a manga? O povo. Amado, não esqueça disso. Salvação você não faz nada para merecer. Santificação você faz tudo para conquistar. Tudo não vou dizer, tá? Porque se não é Deus também nesse processo, se esquece, você não vai ser santo nunca. Mas o Espírito Santo já te equipou, Ele já te ferramentou, você já recebeu a unção, você já tem Jesus no coração e você já tem tudo que você precisa para deixar de pecar e começar a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Se você quer mais informações sobre isso, na quarta-feira eu vou continuar essa conversa. Então, questão, fruto do Espírito e dons do Espírito Santo. Aqui é para a terra, aqui, tá? Continuando, misericórdia, quase teria que fazer uma nova pregação sobre isso, sobrou um tempinho curtinho, dá até para fazer uma segunda ministração disso, misericórdia, olha só. Ok, promessas para depois, então as promessas para aqui eu acredito que nós entendemos, e para depois? Amados, existem algumas promessas que são para depois, que não tem como a gente alcançá-las aqui. Não tem. Uma delas é João 3,36. João 3,36 não tem como você alcançá-la aqui na terra, tá? E é Jesus também que promete. Veja só lá, João 3,36 diz o seguinte. Agora sim é João Batista falando a respeito de Jesus. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. A vida eterna, amado, eu quero te dizer, se você não sabe, mas eu quero te dizer, te informar, de que você não vai viver eternamente sobre a terra. Tá? Se você tinha esperança de você viver eternamente sobre a terra, não vai acontecer, tá? Então o que acontece? Eu até estava conversando esses dias com uma pessoa, e a gente estava brincando, né? A questão do milagre de Lázaro, né? Lázaro foi um tremendo milagre de Jesus aquele, né? Porque Lázaro estava morto, já estava no quarto dia, já no quarto dia, ganhou até de Jesus nesse quesito. Ele já estava começando a cheirar mal. E o que acontece? Jesus diz, ei, Lázaro, vem para fora. Ele rompe as cadeias da morte e ele vem para fora, todo amarrado ainda, né? Uma imagem cinematográfica, parece quase um filme de terror. E o que acontece? Jesus fala, ei, desenrola ele, né? Solta ele, deixa ele caminhar. E Lázaro ficou bom, ressuscitou, voltou, glória a Deus. Mas um dia ele ficou doente e morreu. Então, a vida eterna não é vida eterna aqui na terra. A vida eterna ela está relacionada ao céu. E tem gente que vive sobre essa terra e parece que vai viver para sempre aqui. Então, amado, uma das coisas que você vai receber junto com o pacote da salvação é vida eterna. Só que essa é para depois, essa não é agora, essa é para depois. Outra questão, Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 34. Mateus 25, versículo 34 diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Então o que diz aqui? Jesus no dia do julgamento, do juízo, né, ele diz, olha, vinde a mim, filhos, benditos do meu Pai, né, possuir a herança,
o reino que você está preparado. Isso não significa que a vida eterna consigo ela traz um reino. Nós fazemos parte de um reino, de um novo governo, de uma nova realidade. E você faz parte dessa realidade, só que isso é lá depois, isso não é agora. Claro que o reino de Deus, nós já podemos experimentar algumas coisas do reino de Deus já agora. O fruto do Espírito, por exemplo, já são características divinas que nós experimentamos em nossos dias hoje já. Você já pode ter acesso hoje a isso, mas a sua plenitude no reino será lá no céu. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, 9. Teremos mais algumas promessas, mas essas são para depois. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz o seguinte: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então é um povo realmente bem eclético, né? Tinha gente de todo lugar, de todas as línguas, de todas as nações, um povo bastante numeroso. E aí no versículo 14 fala sobre este povo. Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amado, aquela frase, pare de sofrer, venha para, né? Eu vou falar algo para vocês, ela não é real, totalmente. Eu teria que se dar um complemento, pare de sofrer por causa do pecado, porque o pecado faz sofrer. Tá? Então pare de sofrer por causa do pecado. Venha para Jesus. Aí sim, essa frase ela precisa de complemento, tá? E o complemento é esse: fome, sede, frio, calor, lágrimas. Isso tudo lá não vai ter. Gente, isso aqui é promessa para quem é salvo, tá? Lá não vai ter, significa que aqui vai ter. Vai ter fome, vai ter sede, vai ter lágrima, vai ter frio, vai ter calor. Os sentimentos negativos nós vamos experimentar aqui na terra, sim. Sofrimento nós vamos passar, sim. Rejeição nós vamos passar, sim. Ódio dos outros para conosco, sim. Jesus diz: porque me odeiam, vão odiar vocês também. Porque me mataram, vão querer matar vocês também. Não esperem coisa melhor, porque eu estou sofrendo a perseguição, vocês vão passar por perseguição também. Não adianta. Vocês querem ser melhores do que eu? Você quer ser melhor do que Jesus? Jesus diz: ei, me perseguiram, vão perseguir vocês também. Que falso evangelho é esse que diz: ei, venha para cá e todos os problemas serão resolvidos? Por causa do pecado, os problemas vão ser resolvidos, o problema do pecado vai ser resolvido. Agora, que você vai deixar de sofrer, amado, é irreal. Jesus não prometeu isso. Dor vai acontecer? Vai. Então, amado, você parar de sofrer por causa de pecado? Sim. Agora, você parar de sofrer, um dia você vai. Que é lá no céu. E se não fosse assim, ninguém ia querer ir para o céu. Porque o céu é melhor do que aqui. Se aqui fosse melhor do que o céu, todo mundo ia querer ficar aqui. Eu desconfio que tem gente de algumas igrejas que vai querer ficar aqui. Porque a promessa das igrejas são tão boas. Desculpa falar. As promessas das igrejas são tão boas que é melhor ficar aqui do que para o céu. Eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz que o céu é um lugar melhor. Então eu creio na palavra. Eu creio na palavra e precisa ser assim.
ausência de tribulação, ausência de sofrimento, ausência de fome, ausência de sede, calor, frio, lágrimas, sofrimento, é no céu. Marquem bem isso, é no céu. E se você crê em Jesus Cristo, você vai para um lugar melhor. Se você não crê, vai para um lugar pior. Em poucas palavras, né? Enfim. Amado, capítulo 21, versículos 4 a 7, amado, Apocalipse é maravilhoso. Se isso aqui não te dá esperança, meu amigo, eu acho que não existe mais nada que possa te dar uma esperança melhor do que essa. Glória a Deus, porque é um lugar de aconchego, de amor, de paz, que não vai ter fim. Apocalipse 21, versículos 4 e 7, diz o seguinte, versículo 4, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas são passadas, passou, não tem mais. Lágrima, choro, sofrimento, passou, não tem mais. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Herança. Você vai ser verdadeiramente filho de Deus, estar na presença do Pai. Vai chegar em casa. Aleluia. Glória a Deus. Você vai chegar em casa. Este é o consolo. Nós não estamos em casa. Nós não estamos em casa. Nós ansiamos, nós desejamos chegar em casa. Mas aqui diz, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esses vão sofrer. Apocalipse 21, versículo 18. O muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Claro que existe todo um simbolismo aqui, não vou entrar em detalhes, antes já tinha um monte de simbolismo, eu não estou entrando em detalhes, tá, amados? Só quero destacar o que é maravilhoso lá no céu. Mas aqui existe o quê? Um lugar reservado de glória para você. Ouro. Isso são só símbolos, tá, amados? Mas um lugar que é agradável, um lugar precioso, valoroso, um lugar abundante. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vocês lembram lá do fruto e do dom e do fruto do Espírito? Então, vai ter recompensa, tá, querido? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Amados, existe sim tesouros, promessas maravilhosas para cada um de nós. Existem promessas para nós hoje? Sim. Existem promessas para depois? Sim. Mas não confunda as duas. Uma coisa é agora, outra coisa é depois. Eu teria mais textos, mas eu vou estar encurtando. E eu queria destacar, apenas para finalizar essa mensagem, a salvação é de graça. Jesus fez tudo. A santificação
requer de nós, sim, disciplina e enchimento do Espírito Santo. Hoje cedo o pastor Darcy já mencionou isso na live dele. Você não faz nada para ser salvo. Agora, para se manter salvo, você precisa se santificar. Sede santos, porque eu sou santo. E nisso, arrependa-se, confesse seus pecados, deixe-os e pratique o que é certo. Deus já te revestiu, Deus já te capacitou. Isso está à sua disposição hoje? Sim, isso está à sua disposição. Para que não hajam surpresas depois. Santifique-se hoje. Volte para a casa do Pai hoje. Se reconcilie com Deus hoje. Este é o momento de arrependimento, de quebrantamento. Este é o momento de volta para a casa do Pai. Se você andou flertando com o pecado, este é o momento de pedir perdão e de restaurar com Deus. E de restaurar o seu vínculo com aquilo que você se envolveu. Se há necessidade de você sentar com alguém, senta. Enquanto você está indo ao juízo, a própria palavra diz, é bom você se desfazer do juízo, ou da condenação, enquanto você está a caminho do juízo. Porque uma vez chegando diante do juiz, aí vai ser puxado o decreto e vai ser julgado. Enquanto você está no caminho, no processo, você pode se desvencilhar dele. E esta é a oportunidade de estar falando contigo agora. Amado, eu quero te convidar a, neste momento, fechar seus olhos e fazer uma oração comigo.